Bom dia a todos. Bom dia. Tá forte hoje, hein? Gostei. Vocês estão com vontade. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina que nos consola e nos ajuda. Hoje nós vamos ter um estudo com a Vera, nossa querida companheira. Já está tendo quanto tempo, Vera? Não vamos falar de tempo na casa, não, né? Já faz quanto tempo você está com a gente? Eu comecei em 2007. 2007. Fiquei continuamente 13 anos. Nossa, que bom, mas é muito bom ter você aqui, uma grande querida companheira. Mas vamos aqui, a Ana, ela veio de volta. Ela vai fazer a nossa oração inicial hoje, que ela está aqui há tanto tempo, afastada da gente. A gente sente saudade dela, né? Rodrigo, você faz a leitura? Sim. E... Não, daqui a pouquinho. Primeira leitura. Espera aí, olha, tá vendo? Tá com tanta vontade que ela tá assim, ó, para chegar aqui. Vamos lá, faz a leitura, nossa leitura inicial. Depois Sibeli vem e faz o nosso estudo. É que eu estou emocionado de ver a Sibeli aqui. E a Vera. A velha guarda. Nossa, fala isso não, Beth. Fala isso não. A Vera guarda. A Vera guarda. Vamos ler do livro Coleção aqui Fonte Viva, Ceifa de Luz, por Chico, pelas mãos de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Seguindo à frente, mensagem 23. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo em Coríntios. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente, faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha. O chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Bom dia a todos. Vamos então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus, trazendo a figura do Mestre amado na nossa tela mental, aquietando os nossos corações, deixando todos os problemas, pensamentos do lado de fora deste recinto. Mestre amado, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Principalmente, especialmente hoje, que é o domingo de Páscoa, que o Senhor ressuscitou e nos deixou a lição da vida eterna.
espiritualidade amiga que conduz essa casa. Muito obrigada pela sua presença, neste como todos os estudos, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta paciência. E assim como a sua presença na nossa vida, também agradecemos ao nosso mentor espiritual, aquele que aceitou a missão de nos acompanhar durante essa jornada terrestre. E com o coração cheio de alegria, gratidão, vamos então pedindo ao Senhor que abençoe nossas mentes e corações, para que possamos absorver os conhecimentos aqui adquiridos nessa manhã, aplicá-los, cada um de nós, na nossa vida, não só aqui, mas sim lá fora, onde os desafios prevalecem. Aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima, e assim contribuirmos para um mundo melhor. Vamos então aproveitar este momento que estamos envoltos nessa energia maravilhosa, nesse lugar bendito, nessa embaixada do mundo espiritual aqui na Terra. E vamos envolver a nossa companheira Vera, que nos trará o estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Gratidão. A minha energia vai muito bem, obrigada. Gente, esse ano está trabalhoso. Esse ano está trabalhoso. Qual? Tá bom assim, né? Gratidão, gente, mais uma vez, pelo convite. Oi, tudo bem, linda? Oi! Estou vendo aqui pessoas que a gente gosta muito. Gratidão mais uma vez por esse convite para servir na seara do Senhor. E como o Wilson falou, vir nessa casa é sempre uma bênção. E falar sobre Páscoa. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa, né? E eu estava terminando a palestra e estava me dizendo assim, você é muito ousada de falar de Páscoa numa casa onde existe a Beth, existe a Cibele, que são pessoas, né, o Peter, que são pessoas que seguem o judaísmo. Por quê? Porque a história da Páscoa, ela começa com os hebreus, né? Então, a gente vai ver, né, quando a gente for mostrando aqui o estudo, né, muitas vezes a gente se esquece, mas Jesus era judeu. O cristianismo, ele se abocanhou de muita coisa do judeu. Por quê? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, com raras exceções de Paulo, etc. Então, eles adaptaram, né? E Jesus, ele não deixou o cristianismo, ele pregou o amor e ele viveu o amor. O cristianismo surgiu depois com a Casa do Caminho, com Pedro, Tiago e os apóstolos, né? A gente vai vendo isso, então. A Páscoa e o Espiritismo. Aperta a setinha aqui, como é que é? É a setinha. Para a direita, para a esquerda. Não está indo. Essa aqui? Essa daí. Não está indo. Tá indo. Não. Aqui, talvez essa para baixo. Será que vai? Os probleminhas técnicos. Não, isso é normal. Só um pouquinho só. Opa, tá bom. Agora foi. Agora foi. Gratidão. Adianta, pode ficar assim mesmo, não tem problema. Uhum. Só quero olhar um negocinho aqui. Pronto.
lento hoje. Uhum. Enquanto faz os slides, só um adendo, né? Meu marido, eu cresci na escola católica. Católica. Né? E depois no espiritismo, mas meu marido é judeu. É Então, judeu. Por isso que eu citei você. Misturou Por isso que eu citei você. E é interessante, inclusive, o cristianismo, né, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas estudam o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é judeu, ele não é cristão. Pois é. É muito interessante. Segue aí. Então vamos lá. Não, e depois o do Evangelho, os evangélicos, evangélico ele entra. Há muita relação. Começa Jesus por aí. era judeu. Exato, Jesus era judeu, é isso que eu falei, começa por aí. Então, ok, não mexe mais. Agora vai. Não mexe mais, agora vai. A gente acrescenta 3 minutos, 5 minutos. Tá bom, não se preocupa não. A gente chega lá. Então, Páscoa é o Espiritismo. Sangue na porta. O povo de Israel viveu no Egito durante 430 anos aproximadamente, né, os hebreus. Os últimos anos deste período foram de dura escravidão, pois o faraó que reinava oprimiu o povo de Israel. Como que os hebreus foram parar no Egito? Né? Vamos lembrar da história de José, né, que foi vendido pelos irmãos. Não dá para entrar nos detalhes, porque é muita coisa. Foi vendido pelos irmãos e foi depois para mercadores que venderam para o Egito. E depois a fome chegou em Canaã e os hebreus mudaram para o Egito. Então, ficaram em torno de 430 anos, né? O último faraó oprimiu o povo de Israel. Por essa razão, o povo clamou ao Senhor por libertação, e ele enviou Moisés para ordenar ao faraó que deixasse o povo partir para a terra prometida. Faraó não deu ouvidos às palavras de Moisés e Deus enviou 10 chamadas, que alguns chamam de praga, né? Para forçar Faraó a obedecer a sua palavra. A 10ª e última chamada foi a da mortandade dos primogênitos, filhos mais velhos. Olha aí, já tem uma semelhança. Não houve lá a mortandade, lá que José e Maria fugiram com Jesus? Olha, já tem uma semelhança aí, ó, né? E, né, os primogênitos hebreus. E foi no momento em que essa chamada estava por vir que Deus instituiu a Páscoa, ou Pessá, né, com o propósito de livrar o povo de Israel da morte e libertá-lo do cativeiro egípcio. Isso é histórico, tá, gente? O sangue na porta, na história judia, refere-se ao ritual durante a Páscoa. Naquele dia, o 1º do mês, Deus mandou que Moisés orientasse o povo a, no 10º dia, tomar cada família um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aí a gente já conecta com Joshua, né? O cordeiro, né? João Batista falava, ele é o cordeiro. Porque João Batista já sabia que ele teria vindo para se sacrificar, né? E guardasse em casa por 4 dias. No 14º dia, ao entardecer, todos deveriam sacrificar o cordeiro e passar seu sangue nos umbrais e na verga das suas portas. Pois à meia-noite o anjo da morte desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos. Mas nas casas onde houvesse o sangue na porta, ele não entraria, ele faria o Pessá, né? Páscoa, Pessá. O que é o Pessá? Passar sobre. Ele passaria sobre aquela casa, mas ele não entraria naquela casa porque havia o sangue na porta. Naquela noite, Deus estaria libertando todo o seu povo do cativeiro para conduzi-lo pelo deserto até a terra de Canaã. Isto está em Êxodo 12, de 1 a 13. Continuando.
O sangue nos umbrais era um segredo que somente os hebreus conheciam. Quem tivesse sobre os umbrais e portas seria salvo do juízo que viria. Na saída do Egito, o sangue nos umbrais era sinônimo de vida. Foram salvos pelo sangue, né? Nas portas. A porta é o que separa o ambiente de dentro da casa do ambiente de fora. Olha o simbolismo, né? Dentro, fora. Neste limiar estava a marca do sangue, mostrando que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Já começa aí, né? Todos esses sinais de semelhança. Então, porque nós estamos encarnados, nós estamos aqui, né? Enquanto espíritas, nós acreditamos nisso. Mas, né, quando a morte do corpo físico vem, a morte física vem, a gente volta para casa, que é o além, né? Nós estamos aqui, mas não pertencemos. Continuando. Páscoa hebraica. Vamos falar um pouquinho da Páscoa hebraica. No período pré-mosaico, existia a festa dos pastores nômades pela chegada da primavera. Eles se guiavam pelo sol e pela lua, coincide com o equinócio solar. O sol passa pelo longo eixo da Terra no Polo Norte, coincide com a chegada da primavera, né? Porque a Páscoa, ela acontece no início da primavera aqui, mas no Brasil, que está no Polo Sul, ela acontece no início do outono, né? Mas os judeus estavam na parte norte. A Páscoa judaica celebra o dia que Deus libertou os escravos israelitas do Egito, em torno de 1513 a.C. Deus mandou os israelitas se lembrarem dessa data importante todo ano, no dia 14 do mês judaico de Abib, que mais tarde foi chamado. Então, olha só, por isso que é móvel. A Páscoa não tem uma data fixa, ela é móvel, porque, né, o Pessá, e como a Páscoa cristã ela foi criada a partir da Páscoa dos hebreus, ele é móvel porque ele segue isso, né? Segue o equinócio. A Páscoa judaica é inaugurada com o Seder, isto é, um jantar no qual as famílias judaicas reúnem-se para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Haggadah, que é um livro que contém a história da libertação dos hebreus e o consumo dos alimentos, cada qual com sua ordem específica. Eles têm um ritual, né? É aberto pelo Rabi, né? Rabi, com o Haggadah, tem todo um ritual todos os anos. O que os judeus comem na Pessá? Os judeus, durante a Pessá, não comem nada fermentado. Não é bom, né? Já sei que o gosto não é bom. É bom? Eu adoro. Ah, é? Tem gente que diz que não é bom, porque o pão é duro. Não, adoro. Ai, que maravilha. Eu nunca Depende de você comi. comprar o pão, né? Eu nunca comi, Ela gente. gosta também. Eu estou falando da informação. Mas posso dizer, Que maravilha. Os judeus, durante o Pessá, não comem nada fermentado, e a celebração inclui uma série de alimentos que possuem cada qual uma simbologia diferente. Uma tradição comum da Páscoa judaica é conhecida como aficomã. Nela, o matzá, pão sem fermento, é dividido em dois e o maior pedaço é escondido. Depois do jantar, as crianças partem à procura do pedaço do matzá, e aquele que o encontrar, do maior pedaço, na realidade é o maior pedaço, do matzá, e aquele que o encontrar ganhará um prêmio. Nenhuma conexão com o ovo de Páscoa, né? Que o Rodrigo estava falando que a gente esconde para os filiados. Nenhuma conexão, sabe? Não tem nada, uma coisa a ver com a outra, né? Por isso que eu digo, é tudo baseado no povo hebreu. Durante o jantar, uma série de alimentos é consumida e cada um deles possui uma simbologia distinta. Matzá é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiram esperar o pão fermentar. E por isso ele é feito de uma massa bem fina. Primeiro, bênção do vinho e depois bênção do pão. Aí a gente lembra do padre, né? O vinho e a hóstia. Só que no ritual judeu é o vinho e depois o pão. No ritual cristão é o pão e depois o vinho. Que é a hóstia e depois ele bebe o vinho. Zeroá, pedaço de osso com carne que foi tostada e simboliza o sacrifício. Maror é uma raiz amarga, que simboliza a amargura do tempo da escravidão, né? E eles põem essa...
Aí tem eu não sei falar, gente, desculpa. Meu conhecimento é mínimo. A alface charezê também é utilizada para simular essa amargura. Charocite, que ele falou, é uma pasta que mistura massa, uva e nozes. Eu gosto do caroço. Pode ter também tâmaras, canela e vinho. Simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. Aí tem a água salgada, que simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. É usada para o consumo com batatas cozidas ou a verdura. E o betiçá, que é o ovo que simboliza a vida. E depois de cozido, fica duro e simboliza a força e resistência do povo judeu. Então, é um ritual que acontece todo ano, no Pessah, Passover, né, que a gente fala agora, não se fala mais Pessah, fala Passover, e se come sempre a mesma comida. E cada alimento tem a simbologia que a gente acabou de falar aqui. Aí, vamos entrar na Páscoa cristã. A gente já viu que tem conexões, né? Vamos falar um pouquinho da Páscoa cristã. Cordeiro, passagem do anjo sobre as casas marcadas pelo sangue do cordeiro, né? Que na história do povo hebreu, então, era o sangue do cordeiro. E aí, o cristianismo, João Batista falou, né, quando batizou Jesus, que ele era o cordeiro. João Batista já sabia, né, que Jesus, todo o processo que Jesus passaria enquanto encarnado. Morte na cruz, passagem da morte para a ressurreição. Então, a semelhança, né, do judaísmo para o cristianismo. Né? Os cristãos, evangélicos, católicos falam em ressurreição. Eles falam que Jesus subiu com o corpo junto, que ele levou o corpo junto. Né? A gente vai ver lá na frente que nós espíritas já não cremos assim. Né? Então, vamos lá. Jesus era judeu, nascido de mãe judia, foi circuncisado no 8º dia, de acordo com a lei judaica, Lucas 2:21, e se considerava um judeu fiel às suas origens. Seus ensinamentos derivam das leis e das tradições judaicas com as quais Jesus se criou e que jamais negou. Ele era chamado de rabino e frequentava o templo de Jerusalém junto com seus discípulos. Está lá em João. A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, como já vemos. No cristianismo, por sua vez, a Páscoa possui um significado distinto da crença judaica, mas, apesar disso, a fé cristã possui uma ligação direta com a dos judeus. A Páscoa coincide sempre com a primeira lua cheia depois do equinócio, no cristianismo. Então, pode ver, lua cheia para essa semana. Porque sempre ela coincide com a lua cheia, do equinócio de primavera aqui e de outono no Brasil. Domingo de Ramos, aqui é interessante, gente. Domingo de Ramos, a origem do Domingo de Ramos é a festa das barracas, celebrada no mês de Tishrei, setembro ou outubro, que era a festa da colheita. Setembro ou outubro, depois do verão, né? A festa da colheita. E aí tinha o ramo de palmeiras com as frutas, tá lá em Levítico. Jesus, olha aqui, gente, Jesus deve ter entrado num sábado em setembro ou outubro de 32 e foi crucificado em abril de 33. Então, no cristianismo, o Domingo de Ramos é uma semana antes da Páscoa. Mas, analisando-se a história e a origem do Domingo de Ramos, isso é impossível. Porque o Domingo de Ramos era celebrado em setembro ou outubro, na colheita. Deve ser Sukkot, né? Deve ser Sukkot. Isso. E aí, o que acontece? O Passover vem 7 meses depois, em abril. Então, acredita-se que esse Ramos, ele existiu uns 7 meses, na realidade, porque a Igreja Católica, eu fui criada católica, eu não conheço evangelismo, né? Mas disse muito disso. O povo que estava lá no Ramos, recebendo Jesus, uma semana depois, disse que ele devia ser crucificado. Tinha um gap aí. A história diz que tinha um gap aí, né? Então, e que Ramos, na realidade, não aconteceu uma semana antes, ele aconteceu bem antes. Isso é interessante. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos. Agora a gente vai falar já da Semana Santa, né, que antecede a Páscoa, já dos apóstolos, porque os apóstolos eram judeus, como Jesus.
Então, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, ao momento certo, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Olha aqui, né? A gente está falando aí do pré-Santa Ceia aí. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Mateus 26. Então, olha só, né? A Santa Ceia foi na quinta-feira antes da Páscoa, certo? Que ele vai, se reúne e ele fala para os apóstolos que seria a sua última refeição com eles todos. Né? Ele sabia de todo o processo. Dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações, para muitos, a mais importante, porque evidencia a importância da ressurreição para o Cristo, para os cristãos, né? Então, eu estou falando do catolicismo e das religiões evangélicas cristãs. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua carta registrada em 1 Coríntios, e foi interessante que a leitura de hoje foi de Coríntios, né? Então, o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Então, Paulo, lá no 1 Coríntios, ele deixa claro, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo, né? Teria morrido com ele o que ele tinha pregado. Então, Paulo afirma, se ele não ressuscitou, é vã eu ficar aqui pregando. E também é vã nossa fé, porque nega tudo o que ele ensinou, né? No seu messianato. Conceitos cristãos. E estando elas muito atemorizadas, isso é quando as mulheres foram até o túmulo, né? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Ou seja, né? Falaram para elas: Por que buscais o morto? Ele não está mais aqui. E lembra do que ele falou, porque ele falou que ele iria ressuscitar, né? Jesus falou, ele pregou isso, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24. Então, elas são lembradas naquele momento que ela imagina, qualquer um de nós, vamos lá visitar o túmulo de Jesus. Chega lá, a pedra moveu e ele não está mais lá. E aí existem duas versões, né? Porque a igreja diz que ele ressuscitou e levou o corpo. Mas existem parte histórica, pesquisas científicas, que acredita-se que José de Arimateia, que era o dono do túmulo, tenha retirado o corpo de lá. Até porque, para evitar, imaginou? As peregrinações, né? Então, ele retirou o corpo. Só que ninguém sabe aonde foi colocado. Então, existem duas versões aí, né? E a gente vai ver lá na frente que talvez para nós espíritas faça mais sentido essa versão de que foi retirado. Assim, aqui ele na última ceia e a cerimônia de lava-pés, né? Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e colocou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-los com a toalha que estava em sua cintura. Naquela época, os servos lavavam os pés dos senhores. Gente, Jesus viveu numa época que não existia asfalto, não existia, era tudo pó. Então, eles andavam, né? Então, vinham cheios de poeiras, com os pés empoeirados. E era comum, quando como é que fala, o Senhor chegava, os servos lavarem os pés do Senhor, para tirar a poeira da estrada. E a gente fala de Pedro, a gente acredita que Pedro era, tipo assim, um miserável. Não, Pedro era bem arrumado, ele, da vida, ele tinha uma condição. A casa, tanto que quando a sogra ficou viúva, foi morar com ele. Não era ele que morava na casa da sogra, a sogra morava na casa dele. Então, ele tinha uma condição. Pedro tinha servos. Então, quando ele viu Jesus lavando, por isso que ele teve aquela reação na hora que Jesus foi lavar o pé. Não, Senhor, o meu Senhor não vai lavar. Porque ele falou, Jesus está se comportando como um servo. Meu, não.
Então, ele se recusou inicialmente a ter seu pé lavado. E aí Jesus falou, se você não permitir que eu lave seus pés, você não está comigo. E essa é a novidade que Jesus trouxe à ceia. Porque a ceia era algo judaico, mas lavar os pés não. Então, isso foi algo novo que Jesus introduziu, né? Mostrando a humildade, o servir sempre. O servir sempre. Uma marca que ele deixou aí nessa atitude. Porque imagina ele, o líder, se abaixar para lavar o pé como um servo daqueles que o seguiam. Projeto de Jesus. Enviou... Gente, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quem aqui já leu ou estudou A Caminho da Luz? Alguns. A Caminho da Luz, ele deixa claro, e existe na Bíblia também, que Jesus disse, Jesus já existia, ele já era um Cristo antes do planeta ser formado. Tanto que ele foi chamado por Deus para ser designado para cuidar de nós. E para cuidar de nós, precisava preparar um local para nos receber, etc, etc. Então, Jesus já era um ser de luz antes que o planeta fosse criado para nos receber. Porque o planeta foi criado com as especificações que ele tem para que nós pudéssemos habitar aqui. Se não tivesse, por exemplo, oxigênio, nós poderíamos viver aqui? Não. Então, tudo isso foi criado para esta humanidade que somos nós. E que a grande maioria de nós precisava ser enxotado de onde estava, porque pela rebeldia, né, não podia mais viver lá, que estava atrapalhando a evolução do planeta e daqueles que estavam aptos a evoluírem com o planeta. Então, precisava de um lugar para nos receber. E o Cristo, então imagine, ele já era um ser de luz. Então, foi todo um projeto, desde a criação, o que era preciso para nos receber com os engenheiros siderais. Né? E ele sabia tudo. Gente, esse projeto já existia. O projeto, inclusive, dele encarnar. Então, aqui fala justamente isso. Ele enviou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, libertou o povo, levou para Jerusalém, e aí ele vem. Ele encarna numa segunda etapa. Relembra a importância da primeira revelação quando diz, não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. Implanta seu evangelho já na segunda etapa e deixa a promessa da terceira revelação, que era a terceira etapa. Né? Aí, a Santa Ceia aconteceu num lugar chamado Cenáculo, que hoje é um edifício tombado, né? Ele pertence a todos. Do latim cenáculo. É o termo usado para o sítio ou local onde ocorreu, de acordo com os cristãos, a última ceia, e onde atualmente se encontra um grande templo. A palavra é um derivado da palavra latina cena, que significa jantar, né? Onde ele realizou a ceia. Se relembra, então, aí, nesse local, né? Estamos falando de um local físico, né? É um lugar que eu gostaria de um dia visitar, porque eu fico imaginando a energia que tem ali, gente. Porque naquele local ele lembrou da primeira revelação, ele estabeleceu a segunda e preparou para a terceira. Então, ali foi um ponto primordial, principalmente para nós espíritas, né? Que somos, que seguimos a terceira revelação. Então, um local abençoado e muito especial. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele falando aos apóstolos na Santa Ceia. Né? Porque os apóstolos, quando ele falou, é a última vez que eu como com vocês, você imagina o desespero deles, né? Meu Deus, e agora? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Por quê? Toda a pregação dele tinha sido sobre a vida futura, né? Então, vocês sabem para onde eu estou indo. E vocês sabem que um dia vocês vão estar lá também. E eu rogarei ao Pai, isso está lá em João 14, né? Agora, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dando continuidade a João 14. Então, aí, nessa ceia, ele já estabelece. Eu estou indo embora, mas eu não estou abandonando vocês, né? O Consolador vem para dar continuidade. A Páscoa para os espíritas. Agora, então, a gente tem Moisés, tem o Cristo, como segunda, Moisés a primeira, Cristo a segunda, e Kardec a terceira revelação. O Espiritismo é cristão, mas entende de forma diferente alguns conceitos das igrejas cristãs em relação à ressurreição. Para nós espíritas, Jesus apareceu para Maria de Magdala e para os discípulos, com seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Entendemos que não houve uma ressurreição corporal física. Jesus não precisou derrogar as leis naturais da Terra para afirmar seu conceito missionário. Então, olha só, gente, pelo que se sabe, Jesus apareceu umas 14, 15 vezes depois que ele desencarnou. Que ele apareceu para Maria de Magdala, depois ele apareceu para os dois no caminho lá, lembra? Como que foi levado para isso de Emaús, depois ele apareceu para os apóstolos sem Tomé, depois ele apareceu para os apóstolos com Tomé, depois ele apareceu para os 500, enfim, ele foi aparecendo, disse que ele apareceu umas 14, 15 vezes. Mas o Monte Tabor, ele já não aparecia, ele aparecia como luz, já não mais em perispírito, né? Que o Monte Tabor foi a última, mas ele aparecia como luz já, né? Então, todas essas aparições dele, né? Nós espíritas sabemos que ele aparecia com o perispírito, né? Não era o corpo físico dele, era o perispírito, porque o corpo... Isso é provado cientificamente. Lembra-se que nós somos uma doutrina cujo um dos tripés é a ciência. É impossível, né? Segundo a ciência diz, que o corpo físico seja levado para o outro lado, junto com o espírito e o perispírito. O corpo físico fica aqui, o que vai é o perispírito. E se Jesus apareceu como ele era enquanto encarnado, ele apareceu em perispírito. Né? Maria Madalena, não me toque. Exatamente, obrigada, Lucia. Ele falou para Maria de Magdala, não me toque. Porque imagine ela, que conviveu com ele, toca e não acha nada ali, né? Ia ser complicado, né? Então, ele não me toca. Nós, por exemplo, se a gente vê um espírito, a gente já tem o conhecimento de falar assim, tá em perispírito, né? Não é o corpo físico, mas Maria de Magdala não sabia. Então, realmente, essa foi a razão dele dizer, não me toque, né? Porque eu ainda não fui ao meu pai. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, 28 e 29. Então, ele está dizendo aqui, o julgamento final, né? O julgamento final não é aquilo que prega, vai ter o juízo final. Não, o julgamento final é a nossa consciência. A cada encarnação que a gente vem, quando a gente desencarna, a gente tem um julgamento final. Nós mesmos para nós mesmos. Porque a gente nos é mostrado tudo que a gente vivenciou nessa encarnação, e aí a gente vai concluir o que eu fiz de positivo, de negativo, eu cumpri o que eu tinha dito que eu ia fazer, eu não cumpri. Quer dizer, a cada encarnação nós passamos por um julgamento da nossa consciência. E isso vai acontecer até quando? Até o dia que a gente não precisar encarnar mais. Até o dia que a gente estiver na quinta esfera, né? Lembrando das esferas da Terra, até o umbral leve, que é a última, nós estamos aqui na crosta, que é a terceira, e tem a quarta, que é o umbral, que está aqui do lado, ó. Né? Os espíritos que estão aqui sem o corpo físico assistindo, provavelmente estão no umbral, né? Só que a gente está muito conectado ainda, umbral grosso, aí depois vem o médio, depois vem o leve. Gente, essa faixa aí para a gente passar tem algumas encarnações, tá? No meu caso, eu só posso falar de mim, né? No meu caso, ó, entendeu? Mas quando a gente sair dela, a gente já sairá sem a necessidade da encarnação. Que maravilha, hein? Que as artes, ciências, né? Então, imagina, um dia nós seremos, porque é o único determinismo que existe, a gente chegar à luz. Agora, o tempo que vai levar, como vai ser, qual lado do caminho, qual morada a gente vai escolher, isso aí o livre-arbítrio nos permite, né? Dentro da determinação das leis naturais de Deus.
Então, o que acontece? Quando a gente desencarna, aquele que já, né, já cumpriu, já se reharmonizou com a lei, já não precisa mais. Aquele que precisa, ressurreição da condenação. Por quê? Aquele que precisa diz o seguinte, vou ter que voltar. Então, a gente, enquanto espírita, entende essa fala de João assim. Para Paulo, que Paulo é o que a gente, dos apóstolos, é o que mais entendeu a ressurreição, é o que fez a conexão, né? Isto está lá na primeira carta ao Coríntios, capítulo 15, ela fala, é enorme, gente, é todinho sobre a ressurreição, o capítulo 15. Para Paulo, a ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. Ele afirmava que sem a ressurreição, a fé cristã seria sem sentido. Paulo acreditava que os mortos ressuscitariam com os corpos espirituais. Olha a diferença. Ele já acreditava que o corpo espiritual ressuscitava, não era o corpo físico. Corpos espirituais e gloriosos, diferentes dos corpos físicos que eles tinham na Terra. Opa, esqueci. O corpo, e Paulo dizia, né? O corpo natural, o corpo que temos agora, que é mortal, passível de doença e morte, e que se corrompe após a morte. Deixa de existir, né? Após a desencarnação. Corpo espiritual, o corpo que será dado na ressurreição, imortal, incorruptível, cheio de glória e poder, né? Talvez ele não fizesse o link de que o perispírito já estava em nós enquanto encarnados, né? Ele entendia que o que ressuscitava era um corpo espiritual, mas talvez ele não fizesse, porque, segundo a carta, o corpo espiritual seria aquele que a gente receberia na hora da ressurreição, né? Na ressurreição, imortal, incorruptível, cheio de glória e poder. A mudança. A ressurreição é vista como uma troca, como uma transformação do corpo natural em um corpo espiritual, semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Então, era essa conexão que ele fazia, e a gente entende que era o apóstolo que mais entendeu realmente, que mais tem conexão com o que nós, cristãos espíritas, sabemos. A Páscoa judaica podemos interpretar como libertação da ignorância, das mazelas humanas, para o conhecimento ético-moral. Lembremos dos 10 mandamentos, né? Quer dizer, 10 mandamentos que, na realidade, esses eram os que Moisés recebeu de Deus, porque os de Moisés tinham muito mais, eram 60 e tanto, né? Que eram as leis humanas. Então, quer dizer, Moisés, através dos mandamentos, das suas leis, ele instituiu o ético-moral, né, que não havia antes. A Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. Jesus mostrou que se pode executar homens, mas não se consegue matar as grandes ideias renovadoras, os grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização da vida. Porque os fariseus acreditaram que, levando os judeus a matarem Jesus, a crucificarem Jesus, acabariam com a ideia dele, porque o que os fariseus tinham medo era das ideias libertacionistas de Jesus. Por que tinha aquele horror de gente seguindo Jesus? Porque queriam ser libertos da situação horrível em que se encontravam, de miséria em que se encontravam. Então, acreditavam naquilo que ele dizia, mesmo sem entender bem, porque ele falava da vida, né, do outro mundo, o meu reino não é desse mundo. Mas eles já acreditavam que estava aqui, então iria ajudar eles a sair da situação em que eles se encontravam. E aí temos a parábola da ovelha perdida, né? Que ele deixa claro que Jesus, quando ele diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Na Santa Ceia, ele fala, né? A parábola da ovelha perdida é isso, ele diz, qual pastor, né? Eu sou o pastor. Ele fala, e qual pastor que vai deixar uma de suas ovelhas perdida? Não, ele vai deixar, se ele tiver 100, ele vai deixar 99 no aprisco e vai sair para buscar a que fugiu. E só volta quando encontrado, né? Deixando claro que nenhum de nós se perderia, que todos nós seguiríamos o caminho, que chegaríamos um dia onde ele está. Está lá em Lucas 15, 3 a 7. Os mortos existem, a morte não. Essa foi, como Paulo falou, né, a questão da ressurreição de Jesus mostra isso. A morte existe, mas nós não morremos.
Ele deixou claro, gente, eu morrerei para o mundo, mas eu continuarei vivo e eu continuarei com vocês. Né? A pregação dele na Santa Ceia foi bem assim. E ele falava isso em todo o seu messianato. A Santa Ceia foi a conclusão, foi o fechamento. Né? E ele deixou isso para a gente espírita, isso é muito claro. Né? Quem participa de uma mesa mediúnica sabe disso. A morte existe, mas os mortos existem, mas a morte não. Porque o que morre? É o corpo físico. O espírito não morre. Outra coisa, o espírito só tem uma vida. O espírito não tem várias vidas, o espírito tem uma vida, com várias experiências. Eu gosto de fazer uma analogia assim: o espírito é uma praia, e cada encarnação é um grão de areia. Então, essa praia, ela tem vários grãos de areia, mas ela é uma praia só. O espírito, ele tem uma vida só. Aí ele encarna, desencarna, encarna, desencarna, até ele chegar a um nível que ele não precisa encarnar mais. E ele vai continuar a sua vida, porque, gente, não acaba aqui. Jesus não está onde ele estava há 2000 anos atrás. Ele já evoluiu mais. Até onde nós temos conhecimento, não existe fim. Né? O universo é infinito. Deus é infinito. Deve haver uma finitude nele mesmo, mas algo que a gente nem sabe o que é. Então, isso para nós espíritas é básico. A morte existe. Né? Existem mortos, existe a morte física, mas só. O espírito é imortal, ele jamais morre. A Páscoa, um convite à renovação. A Páscoa para os espíritas, o grande significado da Páscoa para nós é o convite à renovação. Né? Que nasceu lá no cristianismo, que para o povo judeu foi a libertação, que para o cristianismo é a ressurreição, para nós é a renovação diária. Porque a gente sabe que só através da renovação que nós evoluímos. A gente fala lá, né, que foi dito pelo profeta lá atrás, como é que é? Conhece a ti mesmo. Só através da renovação diária nós fazemos isso. E como que a gente faz a renovação diária? Reforma íntima. A famosa reforma íntima que o Espiritismo fala e fala e fala assim. E, gente, eu vou contar para vocês uma historinha que é assim, a reforma íntima, às vezes a gente fala de reforma íntima, a gente imagina assim, né, tem que estar grandes passos, eu tenho que fazer grandes coisas, eu tenho que mudar tudo, entendeu? E não sei o quê. Vou contar a história para vocês dessa palestra. E não e quero deixar claro que coloco, não é para dizer, eu sou melhor que os outros, não, nada disso, eu vou contar a história dessa palestra. Eu recebi uma mensagem da Ana Lu sexta-feira passada para fazer essa palestra, uma semana atrás. Eu estava em Nosibê, Madagascar, África. E quando eu li a mensagem dela, eu falei, ai, caramba, Ana Luzinha, agora já apertou. Porque eu sabia que eu estava voltando essa semana, eu ia enfrentar 28 horas de viagem para chegar aqui, 7 horas de jet lag, eu estou sem dormir direito, eu não dormi direito desde que eu cheguei. Eu faço 3 estudos semanais online, então essa semana eu já ia assumir, ia ter que me atualizar nas semanas que eu não estava aqui, para não ter um gap. Meu filho tinha me convidado para almoçar meio-dia com ele hoje, a namorada, que é Páscoa. Então, eu tinha que voltar a trabalhar essa semana, depois que eu chegasse. Então, eu falei assim, meu Deus, eu vou dar conta. Mas aí eu falei assim, pega. Eu hoje, 4h30 da manhã, eu estava acordada terminando a palestra. O Wilson é testemunha. Essa palestra foi mandada por e-mail às 8 horas da manhã de hoje, foi quando eu terminei de revisar. Agora, eu peguei por vocês? De jeito nenhum. O meu compromisso nessa encarnação é comigo, não é com vocês. Em honra a Jesus. Porque esse espírito, Joshua, a gente acredita, a gente está falando em crucificação. Eu não gosto de ver Jesus na cruz, porque ele não está na cruz. E eu
E a gente fica achando assim, o sacrifício de Jesus foi crucificado. Gente, o maior sacrifício dele foi sair de onde ele estava e se diminuir ao nosso tamanho para poder encarnar aqui, que levou séculos. Não foi ser crucificado na cruz. Em honra a Kardec. Porque Kardec, gente, conheceu a doutrina, ele conheceu as mesas girantes, ele estava com mais de 50 anos. Kardec desencarnou com 65 anos. Então, ele fez tudo que a gente conhece em termos de Pentateuco, de conhecimento básico. Ele deixou aí 11, 12, 13 anos. Vocês têm ideia do quanto esse homem trabalhou? E assim como na época de Jesus, Jesus andava a pé, Kardec a cavalo, porque não existia automóveis assim à disposição naquela época. Era carroça, era cavalo. E é muito interessante, porque eu venho da África, eu venho de uma região onde, por exemplo, o U-Haul lá é carro de boi. Lá não tem nem cavalo, é carro de boi que se carrega as coisas. Ônibus, lá não existe. Então, táxi lá é o tuk-tuk, aquele triciclo indiano. Lá é o tuk-tuk que a gente pega para ir, para voltar, não sei o quê. Quem tem um pouquinho de dinheiro, porque quem não tem vai a pé, vai de bicicleta. Então, é um mundo paralelo que está na época de Kardec, que se abusar está na época de Jesus. E eu estou aqui hoje num outro mundo que não tem nada a ver com aquele. E que, ao mesmo tempo, tem muito a ver, porque a gente está falando aqui de toda a história. Então, gente, reforma íntima é isso. O que Kardec falou? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas próprias mazelas. Então, naquele momento, eu pensei assim, eu tenho todas as justificativas para dizer não. Mas será que é isso que eu devo fazer nesse momento? Será que é isso que Jesus espera de mim nesse momento? Porque, gente, nada vem de graça para a gente. Ela podia ter pensado em outra pessoa. Se ela foi levada a pensar em mim, é porque havia uma razão. Porque eu sempre penso na razão, não na minha razão. Na razão para a minha evolução. Porque tudo que acontece com a gente tem uma razão de existir. Deus não joga a coisa fora. Quando vem essa história de hora errada, estava no lugar errado na hora errada, isso não existe. Se você estava lá é porque era para você. Para o seu aprendizado, porque tudo é para o nosso aprendizado. Então, reforma íntima, a gente fala assim, às vezes, mas é uma coisa muito séria. E reforma íntima, gente, é coisa pequena. Não é coisa grande, não. É coisa pequena. Que eu faço por mim mesmo, para a minha evolução. Então, esse aqui é o último slide. Olha, acabei até mais cedo. Wilson, você disse que eu tinha uns minutos? Gente, é isso que eu sei assim. Né? E terminando a história, talvez o estudo não tenha ficado 100%, mas eu sei que eu dei 110% de mim para estar aqui hoje e ele estar pronto hoje. E isso, para mim, é o que tem sentido. O meu esforço que eu fiz por mim mesma para estar aqui. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer como Páscoa. Como eu falei, Páscoa é todo dia. Páscoa é reforma íntima. Né? Então, todos nós temos os nossos calcanhar de Aquiles, temos nossas dificuldades, umas maiores que as outras. E muitas vezes a gente desiste, porque a gente acha que não vai dar conta. Né? Eu podia não ter dado conta, e o Wilson ia dar palestra hoje. Né? Podia não ter dado conta, porque eu estou com o olho ardendo, eu não consegui dormir a noite inteira depois que eu cheguei. Então, mas eu estou feliz por mim, por ter conseguido. E é isso que você vai sentir, que nós sentimos a cada vez que a gente faz uma coisa que a gente acha que é um pouco maior do que a gente, mas que a gente dá conta de fazer, o sentimento de alegria, de felicidade, de vitória é muito grande, porque a gente se superou. E Páscoa, né? Jesus, como eu falei, essa história toda já estava na cabecinha dele. Nada que foi surpresa para ele, nada. Ele sabia de todos do projeto, era um projeto. E ele sabia que ele precisava ser crucificado, como disse Paulo, para que a gente pudesse seguir no seu ensinamento. Porque se ele... E eu, às vezes, até duvido, viu, gente? Eu não vou duvidar, porque eu não tenho competência para isso. Mas aquela história que Jesus falou assim, Pai, se puder me livrar desse cálice... Eu falei que ia fazer tudo aquilo para chegar ali e falar para Deus, Senhor, me livra, dá licença. Eu, sinceramente, eu duvido um pouco dessa fala.
Ele foi orar com os apóstolos. Outra coisa que não combina, que eu esqueci de falar. Disse que ele ressuscitou no terceiro dia. Mas se ele foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo, não foi 3, foi 2 dias, correto? Uhum. Gente, tem muita coisa na história que não bate, tá? Essa é a espinha dorsal, né? Tem muita manipulação por interesses. Né? Uma vez uma pessoa não cristã perguntou para mim, você acredita que ele realmente existiu, que esse Jesus existiu? Eu falei, olha, eu acredito que existiu alguém que deixou a mensagem que ele deixou. Porque, para mim, o importante é a mensagem, é o conteúdo. Não importa se ele tinha olho azul, marrom, branco, se ele era alto, baixo, se o nome dele era Jocha, se não era. Não importa, o que importa é o conteúdo da mensagem que ele deixou. Né? E eu acho que é isso que a gente deve carregar no nosso coração, enquanto espíritas que somos. Primeiro, a certeza, nós estamos abandonados. Segundo, é real o outro reino. Nosso reino não é desse mundo. Isso aqui, como eu disse, o espírito tem uma vida, isso aqui são experiências que o espírito vive para a sua evolução. E terceiro, vale a pena a gente investir tudo e mais em prol de nós mesmos. Porque quem vai colher o louro somos nós, não é o vizinho. Somos nós que vamos ser recompensados pelo esforço que a gente fizer. Gratidão. O espírito do calibre dele, ele não ia, se ele aceitou e sabia, ele não ia falar, pai, me tira de mim esse cara. É o que eu penso, Lucia, por isso que eu falei, eu não acredito, eu duvido dessa fala. Porque Jesus aceita tudo que o pai... Ele, o pai... Exato, e ele fala isso. Ele ia falar, pai, tira de mim. Exatamente. Dizer, é uma palavra mal entendida. Provavelmente. Né? Eu, com certeza, ai, Senhor, não, pelo amor de Deus, deixa para outra. Como é que a gente fala? Deixa para outra encarnação. Imagina, ele não falaria. O governador do planeta. É o que eu acredito, Lúcia. O que fez o planeta, o engenheiro coordenou, né? Tudo, não foi só montar o planeta, tudo, né? Gente, gratidão, viu? Ninguém tem uma perguntinha para você aí, não? Eu acho que não. Alguém tem? Se quiser fazer todo... Eu nem pensei. Se der. Não, se tiver. Ninguém mandou você terminar cedo aí, tá vendo? Pois é, ó, quem tiver tem 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Obrigada, Beth. Obrigada, maravilhoso. O estudo ficou 1000%. Tomara. 999. Você completou os 1000. Minha água. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, obrigado, velhinha, por esse estudo maravilhoso. Eu estava falando com a Geisa, até estava rindo ali, porque uma coisa que na história, né, as datas não batem de jeito nenhum. Não. Né, a história das tendas, os tabernáculos, né, que eles viviam em tenda, ainda tem. Se você passa nos bairros judeus, como eu vivo lá em Inglewood, não sei se você já viu, Beth, ali eles têm ainda as barraquinhas, né, que é no outono. Eles fazem a barraquinha fora de casa para jantar na barraquinha. Ainda tem. Uhum. Interessante, mas as datas realmente não bate uma com a outra, né? Jesus também nasceu dia 25. Mas tem que ter uma data para ser celebrada, né? Então, daí é criado isso, por isso. Então, mas se a gente se apegar nisso daí, a gente vai sair fora do contexto que o que a Vera falou. Não dá. O que Jesus veio trazer para nós? A mensagem do Cristo, qual que é? Qual que é? A mensagem de amor. Amar. Entende? Se a gente pegar essas partes aí quantas vezes a Bíblia foi traduzida, retraduzida, revisada, revisada. Então, se a gente parar para pensar quantas palavras foram colocadas, né, num certo ponto existia a reencarnação, num outro ponto, pela história diz que uma rainha não gostou da ideia e mandou trocar, que daí já não tem mais a reencarnação. O gregoriano, que Gregório mandou. Então, a gente não tem que se agarrar nessas coisas, a gente tem que agarrar na mensagem do Cristo, né? O que ele veio trazer para a gente, né? Por que ele deixou, né? Porque ele deixou isso acontecer. Ele podia simplesmente ter desaparecido antes da crucificação, mas o que ele quis deixar, né? Ele veio programado. João Batista já dizia, o Cordeiro de Deus que veio livrar os pecados do mundo.
E a Beth, desculpa, Beth. A Verinha falou pra gente, né? Por que tem essa história do cordeiro que era morto, né? E o sangue era passado na porta, por isso. E o Cristo veio para ser o cordeiro de nós todos, que o sangue dele para ficar aí, né? De exemplo para proteger, para ter o Passover. Se a gente fizer o evangelho na nossa casa, o que acontece? O que o Espiritismo diz quando a gente faz o evangelho no lar, em casa? Né? A gente faz uma vez por semana, tem gente que faz uma vez por ano, mas o importante é fazer, né? Então a gente vê a conexão e o que o Cristo veio trazer, Paulo de Tarso, nossa senhora, tem tanta coisa, né, que a gente tem, uma coisa que a gente não para pensar, isso que você falou de Kardec, foi 15 anos Kardec só, e Kardec não era Jesus. Jesus fez em 3, Kardec tentou fazer em 15, e olha o que ele deixou para a gente, né? Olha só o manancial que ele deixou de informação. E bem lembrado, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha essas coisas na época. Uma carta levava o quê? 2, 3 meses para chegar até Kardec. E ele usava médiuns de outros países, de outros locais. Olha o tempo que isso levava. A gente não para pensar. A Vera fez em uma semana. Você vê? Algumas horas. Mas peraí, eu não fiz a obra. É uma palestra. Eu não fiz a obra, pelo amor de Deus. Mas a gente vê isso daí, né? A gente vê a história, a gente tem que parar, né? E às vezes a gente discute essas coisas banais. São coisas banais, né? O domingo de Ramos, domingo de Páscoa, domingo disso, domingo daquilo, sábado de Aleluia, bate no Judas, não bate no Judas, pendura, ainda a gente fica preso nessas coisas. A gente fica preso nessas coisas e esquece qual que é a mensagem do Cristo, que é olhar para o irmão, olhar para o vizinho, né, e tentar amar. Às vezes não dá conta de amar, aceita como ele é. Aceita da maneira que ele é, só. Né, que a gente tem as nossas mazelas, mas a gente não vê as nossas, vê dos outros, né? Os outros com Z, né, velho? Os outros. Então a gente fica olhando para o outro e fica tentando, né, justificar o que o outro está fazendo, mas quando é nós, a gente pode, né? A gente pode fazer. Então, a mensagem do Cristo é essa mensagem de bondade. Então, a Páscoa para o Espírito é isso. Para nós, pelo menos, se a gente parar para estudar, ler um parágrafo que seja por semana, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, se tem gente que gosta da Bíblia, lê a Bíblia também, a Bíblia é bom. Tem muita coisa que Kardec não... 15 anos, gente. A Bíblia levou não sei quantos, 200, 300 anos para ser compelida junto. Então, Kardec não podia colocar, senão ia sair o Evangelho segundo o Espiritismo, ia sair maior que a Bíblia. Imagina, tudo que Jesus fez com os comentários dos Espíritos. Então, Kardec fez, né, o Espírito de Verdade colocou as leis morais. O que é as leis morais? Para a gente melhorar a nossa moral, para a gente melhorar e crescer espiritualmente. E falou assim, ó, o que você precisa está aqui. Se você fizer isso, depois você vai dar conta de fazer os outros que não estão aqui. Né? Tudo bem? Algum comentário? Estamos bem? Estamos bem? Nossa, que bom. Vocês aprenderam tudo que a Vera falou, então, aqui, ó. Que bom, hein, Vera? Obrigado, hein, Vera? Nem eu aprendi. Mas a gente vai devagarzinho, O importante tá? é não desistir, não largar o osso. Então, vou fazer agora os anúncios, né? Que lá fora tem o bazar, a Silma tá lá, Apostos, né? O Spring Cells. Vai lá, visita, vê lá se tem alguma coisinha, conversa com a Silma um pouquinho. Ela tá sozinha lá, né, Silma? Tá escutando a gente, a Silma. E também nós temos o Dia das Mães, a festa do Dia das Mães, que os ingressos já estão sendo vendidos. Se vocês puderem comparecer, vai ser uma bênção. É sempre muito divertido, comida boa, música da boa. A Lucy vai fazer teatro para a gente. No Dia das Mães? Na festa do Dia das Mães. Vai ter apresentação especial com a Lucy. Vou botar você no fogo, Lucy. Não, a Lucy vai estar fazendo uma coisa especial. Ela vai estar na livraria vendendo os livros. Você viu o que ela falou? Ela vai enviar o Você tem que consolar a gente, Lucy.
Então, no dia 10 de maio, a festa do Dia das Mães, no sábado, né? Então, todos estão convidados, é sempre muito gostoso, né? Alguma coisa mais? Esqueci alguma coisa? Minha assistente aqui, ó. Não? Então tá tudo bem. Vamos... Ó, o almoço eu ia falar agora. Falei, vamos para a nossa segunda parte, depois a terceira, que é o almoço, que tá delicioso. A Marilda tá lá, cozinhou tudo sozinha. Não, mentira, né? O pessoal ajudou ela. Vamos, leva para casa, dá de presente. E o almoço de Páscoa hoje está especial. As meninas estão lá, ó, trabalhando bastante. Então tá bom. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que são os passes, a oração final, e pedindo sempre a espiritualidade que nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, cheia de paz, cheia de amor, luz para todo mundo. Luciana, você faz para a gente? Ela sentou lá atrás, eu falei assim, agora, se você sentasse na frente, eu não chamava. Obrigado, Cíntia. Com o coração cheio de alegria, nessa bela manhã de primavera, imaginemos a alegria de Maria Madalena, naquela manhã, quando vendo o túmulo vazio, ouve uma voz familiar, e olhando, ela vê o Cristo, o amigo, que depois de tanto sofrimento, estava ali diante dela, ressurgindo, mais radiante, mais belo, mais amoroso. O hálito do seu amor a envolvia e o seu coração explodia de alegria. Ó Mestre, que o seu amor possa renascer todos os dias em nossas vidas, nos dando força, nos dando alegria, nos dando a claridade de uma manhã de primavera. Porque depois do inverno rude, que muitas vezes necessitamos atravessar, a primavera risonha nunca nos há de faltar. E que o seu amor, ressurgido nessa manhã, que é uma manhã simbólica e maravilhosa para toda a humanidade, que é uma manhã aonde devemos visitar sempre, sempre que nos sentirmos tristes ou fustigados, relembremos a manhã de primavera, da ressurreição de Jesus, do seu retorno, para nos dizer: a vida continua sempre, a morte é a ilusão. Que a vida seja mensagem gravada em nossos corações nessa manhã feliz. Obrigada, Jesus. Obrigada por seus sacrifícios. Obrigada pelo seu amor. Esteja conosco hoje sempre. Mamãe.